Vamos estudar a língua portuguesa? Canal Dicas da Língua Portuguesa, professora Ju. Dê o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para as notificações. E bom estudo! Tema de hoje: verbo, flexões e classificação. Verbo é a palavra que indica ação, estado, passagem de um estado para outro e fenômeno da natureza. Esta classe gramatical situa os fatos que exprimem no tempo presente, passado ou futuro. Vamos aos exemplos. Mariana nadou bastante, o verbo nadou exprime uma ação. Cássio estava resfriado. Estava é o verbo, exprime um estado, uma situação. Nevou no sul do país ontem à noite. Nevou é o verbo, a ação, exprime um fato, um fenômeno da natureza. Conjugação. É o ato de conjugar, dizer ou escrever ordenadamente as flexões de um verbo em modo, tempo, pessoa, número e voz. Os verbos da primeira conjugação terminam em ar. Amar, cantar, dançar e estudar. Nós temos um tracinho antes do A, do ar, significa terminação. Não é? Isso assim, todos aí vocês vão observar quando aparecer o tracinho. Segunda conjugação, verbos terminados em er, comer, fazer, responder e vender. Terceira conjugação, verbos terminados em ir, abrir, cair, fugir e partir. Uma observação bastante interessante, o verbo por vem do latim ponere, por, colocar, fixar. Sofreu transformações, como quase todas as palavras da língua portuguesa, chegando em nosso idioma como poer, a terminação é R, ou seja, ele pertence aos verbos terminados em ER, que é a segunda conjugação. Vamos desenvolver então o tema, o tópico flexões verbais, né? Como já havia falado, eles podem ser flexionados em número, pessoa, modo, tempo e voz. Flexão de pessoas são três as pessoas gramaticais: eu, nós, quem fala, né? Tu, vós, com quem se fala, ele, eles, de quem se fala. O verbo deve relacionar-se com a pessoa gramatical, o sujeito da oração, e concordar com ele. Eu gosto de futebol, então eu gosto, concordando com eu. Tu gostas de futebol, ele gosta de futebol. Flexão de número, singular e plural de acordo com o sujeito. Então o sujeito assume um papel muito importante, né, junto com o verbo dentro da oração. Eu sou alegre, nós somos alegres, tu és alegre, ele é alegre, eles são alegres. Flexão de modo indica o modo como fato é expresso pela pessoa que fala. São três os modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo indica a certeza de um fato. Hoje está quente demais, o garoto ganhou uma bicicleta. O modo subjuntivo indica a maneira como a ação é vista pelo falante, revela a atitude do falante ao enunciar o processo verbal, ou de certeza, ou de dúvida, ou de possibilidade. Se estudássemos diariamente, não ficaríamos perdidos durante a aula. Talvez eu saia mais cedo hoje. Então, as palavrinhas ajudando o verbo. Cada uma tem sua função, né? Cada uma é super importante dentro de uma oração. Modo imperativo indica ordem, conselho, pedido e súplica. Estudem, meus filhos. Por favor, peguem a apostila. Então, sempre pedindo a você, né, ou a vocês, que estudem bastante a teoria. Não tem condições de escrever bem se não dominar a teoria. Flexão de tempo indica o momento presente, passado e futuro em que o fato expresso pelo verbo ocorreu, ocorre ou ocorrerá. Tempos no modo indicativo, nós temos presente, o passado. Presente, a ação ocorre no momento da fala. Estou assistindo a um filme de ficção científica. No passado, a ação ocorreu antes da fala. Ele é subdividido em três tempos: pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Pretérito perfeito, a ação é concluída em relação ao momento presente. Cheguei tarde demais. Pretérito imperfeito transmite a ideia de uma ação habitual ou contínua.
pode transmitir a ideia de uma ação que vinha acontecendo, mas foi interrompida sem, contudo, estar concluída. Por muito tempo, os alunos do bairro estudavam naquela escola, estudavam a ação habitual. Joana cantava quando o interfone tocou. A ação foi interrompida. Ela cantava e o interfone tocou. Há muitos e muitos anos, um rei vivia com sua filha em um castelo muito distante do vilarejo. É uma história, infantil. Normalmente, o pretérito imperfeito é empregado para narrar histórias, principalmente infantis. Pretérito mais que perfeito expressa uma ação ocorrida no passado anterior a outra ação também passada. Quando cheguei ao aeroporto, o avião já partira. Na língua coloquial é comum empregar o pretérito mais que perfeito na forma composta. Temos um quadro que vocês irão observar comigo na outra página. Quando cheguei ao aeroporto, o avião já havia partido. Então, a forma composta com o verbo haver. Futuro. A ação ocorrerá depois da fala. Futuro do presente e futuro do pretérito. No futuro do presente, trata-se de um futuro em relação ao tempo presente. Comprarei um apartamento para minha filha. Futuro do pretérito trata-se de um futuro em relação a outro fato passado. Eu compraria um carro novo se pudesse. Os tempos do subjuntivo. Nós temos o presente, que mostra um fato subordinado a outro e que se desenvolve no momento atual. Indica uma ação hipotética, duvidosa, no caso, mas possível. Talvez o governo facilite o pagamento do auxílio. Ou talvez aí mostra um pouco dessa hipótese. Pretérito imperfeito refere-se a um fato passado, mas posterior e dependente de outro fato passado. Ninguém esperou que o réu dissesse a verdade. Se ele quisesse, viajaríamos amanhã. Mais um tempo do modo subjuntivo é o futuro. Indica uma ação que poderá ocorrer no futuro, sendo condicional, dependendo de outro fato também futuro. Sairei quando puder. Então, quando puder, eu sairei. Agora vamos para as formas nominais, que não expressam com precisão o tempo ou o modo em que se dá o fato. Aparecem nos tempos compostos, nós vamos ver no quadro. As formas nominais são infinitivo, gerúndio e particípio. No infinitivo, a ação verbal expressa sem localização no tempo. Temos impessoal, que é sem flexão, estudar, vender, partir, as terminações aí, a, e. O pessoal é flexionado, estudar eu, estudares tu, estudar ele. Gerúndio indica um processo verbal em desenvolvimento, estudando, a pessoa está estudando, vendendo ou partindo para algum lugar. Particípio indica uma ação já concluída, havia estudado, vendido, partido. Recadinho especial, estude bastante. Este é o quadro que eu mencionei a respeito dos tempos compostos. Então, nós temos aí um modo indicativo e um modo subjuntivo. Pretérito e o futuro, são fontes para ver como é a atuação do tempo composto. No pretérito perfeito, nós temos tenho estudado, mais que perfeito, tinha estudado. Futuro do presente, nós temos terei estudado. Futuro do pretérito, teria estudado. Pretérito perfeito do vender, tenho vendido. Mais que perfeito, tinha vendido. Futuro do presente, vender, terei vendido. Com auxílio do verbo ter. E o futuro do pretérito, teria vendido. Pretérito perfeito do partir, tenho partido. Mais que perfeito, tinha partido. Futuro do presente, terei partido. E futuro do pretérito, teria partido. No modo subjuntivo, nós temos dois tempos também, que é o pretérito e o futuro.
Só que no pretérito nós temos o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. No futuro nós não temos a subdivisão, né? Futuro simples aí. Então fica da seguinte forma a conjugação no modo subjuntivo do pretérito do futuro. Pretérito perfeito do verbo estudar, tenha estudado, mais que perfeito tivesse estudado, o futuro tiver estudado. O vender, tenha vendido, tivesse vendido mais que perfeito, e futuro tiver vendido. Verbo partir, tenha partido, mais que perfeito tivesse partido, e futuro tiver partido. Outro item importante da conjugação verbal, que são as vozes verbais. As vozes verbais indicam os 3 relacionamentos do sujeito com o verbo. Já entrando na sintaxe aí, né? Um pouquinho. Primeiro, a voz ativa. O sujeito é agente da ação, ou seja, é ele quem está praticando a ação descrita pelo verbo. E Mauro comprou o celular da Samsung, o último modelo. Nós temos Mauro praticando a ação de comprar, né? Então ele é o sujeito da oração e o predicado é comprou o celular da Samsung, último modelo. Comprar é um verbo transitivo direto que exige o objeto direto. Na voz passiva nós temos o sujeito sendo paciente da ação. O celular da Samsung, o último modelo, foi comprado por Mauro. Nós temos um agente da passiva que é Mauro, né? Então, o celular da Samsung, último modelo, é o sujeito e predicado foi comprado por Mauro. Na voz reflexiva, nós temos o sujeito, né, sendo agente e paciente da oração. Mauro feriu-se. Então, feriu-se a si próprio. Então, Mauro é o sujeito e o predicado é feriu-se. Mais um pedido especial, dê o seu like e ajude o YouTube a divulgar o canal, tá? A fim de que outras pessoas assistam o conteúdo e foi apresentado para vocês no YouTube com todo carinho e atenção, principalmente atenção com a língua portuguesa, que é fundamental para a nossa oralidade e escrita. Toda palavra na língua portuguesa tem uma teoria relacionada à sua formação, assim são os verbos. Eles são classificados de acordo com o seu radical, né? Alguns seguem um modelo de conjugação, outros já fogem à regra, né? Então nós vamos ver com relação a isso aí. Quanto à classificação, os verbos podem ser regulares, irregulares e defectivos. Regulares são aqueles que apresentam um paradigma, que é isso? Modelo de conjugação. Vai com o radical do princípio ao fim nas conjugações. Vamos ver pelo presente. A gente nota pelo presente, por exemplo, que ele informa. Se ele tiver alguma alteração, já não é regular, é irregular ou defectivo. Observando, eu estudo, tu estudas, ele estuda, ele e ela estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles, elas estudam. Verbo vender agora, eu vendo, tu vendes, ele e ela vende, nós vendemos, vós vendeis, eles, elas vendem. Verbo partir, terceira conjugação, eu parto, tu partes, ele e ela parte, nós partimos, vós partis, eles, elas partem. Então, no quadro, nós observamos o presente indicativo dos verbos estudar, vender e partir. Irregulares, como o próprio nome fala, né? E não regular, são os que sofrem alteração no radical ou na terminação. Para saber se o verbo é regular ou irregular, como eu tinha falado, né, pode conjugar no presente indicativo e também no pretérito perfeito indicativo. No quadro aí nós temos o presente indicativo, dá muito bem para ver se o verbo sofre algum tipo de alteração no seu radical. Se sofrer, irregular ou defectivo, como eu falei também anteriormente. Então, nós vamos utilizar aí os verbos passear, saber e acudir. Então, eu passeio, tu passeias, ele passeia, nós passeamos, olha, já modificou, né? Vós passeais, eles passeiam. Eu sei, tu sabes, ele e ela sabe. Nós sabemos, vós sabeis, eles, ela sabem. Então, de cara, eu sei, já mudou o radical. Eu acudo, é o verbo acudir, né? Também, logo a primeira pessoa aí do singular já tem uma modificação aí. Tu acodes, ele, ela acode, nós acudimos, vós acudis, eles, ela acodem. Tem 3 da classificação,
defectivos. Nome esquisito, né? Mas é a língua portuguesa. São os verbos que não são conjugados em todos os tempos, modos e pessoas. Adequar, abolir, falir, precaver, reaver e outros temos da primeira, segunda e terceira conjugação aí, né? Vamos utilizar o verbo abolir e reaver no presente do indicativo. Aí vocês irão perceber quais as pessoas existem na conjugação dos verbos mencionados. Então, abolir e reaver, eu, sem a primeira pessoa do verbo abolir e do verbo reaver. Tu aboles, reaver não tem a segunda pessoa. Ele, ela, abole, não tem a terceira pessoa do singular do verbo reaver. Nós abolimos, nós reavemos, vós abolis, vós reaveis, eles, elas abolem. E verbo reaver não tem a terceira pessoa. Devido à sua história, a língua portuguesa é muito complexa e existem outros tipos de verbos que são formados para cooperar com o verbo principal, por exemplo. Eles formam o que chamamos de locução verbal, que é um conjunto formado por um verbo auxiliar, mas um verbo principal na forma nominal. São auxiliares geralmente os verbos ser, estar, ter e haver, e ocasionalmente os verbos ir, vir e andar. Temos dois exemplos aí. Parece que ele está chegando. Então nós temos o auxiliar, o verbo estar, né? O está. Chegando é o verbo principal, né? Está praticando a ação de chegar em um determinado lugar. A noite vem chegando. Quem que vem chegando? A noite, né? Então o auxiliar do verbo principal é o vem, e chegar, chegando, é o verbo principal. Os verbos amudantes, é outro tipo, são os verbos que possuem duas ou mais formas equivalentes para uma determinada flexão. Normalmente eles ocorrem no particípio. E os particípios, né, regulares, principalmente, têm as formas terminadas em ado, né? E os irregulares apresentam formas curtas no infinitivo, particípio regular e particípio irregular. Através do quadro vocês irão perceber, foi mencionado anteriormente. Nós temos infinitivo, particípio regular e particípio irregular. Como eu falei, o particípio regular tem a terminação ado. Então nós vamos utilizar o infinitivo do verbo aceitar, benzer, imprimir, pegar, acender e fritar. Então, particípio regular, verbo aceitar, aceitado, particípio irregular, aceito. Verbo benzer, particípio regular, benzido, particípio irregular, bento. Imprimir, particípio regular, imprimido, particípio irregular, impresso. Pegar, particípio regular, pegado, particípio irregular, pego. Acender, nós temos como particípio regular, acendido, e como particípio irregular, aceso. E fritar, como particípio regular, fritado, como particípio irregular, frito. Já alguns verbos possuem somente apenas a forma irregular, não tem a forma terminada com a terminação ado. É o caso dos seguintes verbos: abrir, aberto, cobrir, coberto, dizer, dito, escrever, escrito, fazer, feito, pôr, posto e ver, visto. Quando o verbo apresenta duplo particípio, deve-se usar a forma regular com os verbos ter e haver, como nós já vimos anteriormente. Tinha aceitado o pedido, haviam aceitado o pedido. Ter e haver aí, formando locução verbal, né? Auxiliar mais principal. Usa-se a forma irregular com os auxiliares ser e estar. O pedido foi aceito, o pedido estava aceito. Os particípios regulares dos verbos ganhar, ganhado, gastar, gastado e pagar, pagado, estão sendo na prática substituídos pelos particípios irregulares ganho, ganhar, ganho, gastar, gasto e pagar, pago. Outra classificação, devido à presença de muitas irregularidades no radical, são chamados verbos anômalos,
apresentam irregularidades no radical e nas desinências. São os verbos estar, haver, ser, ir, ter, vir e por. Nós vamos ver aí no quadro, que os quadros ilustram muito bem, né? O visual ilustra muito bem o que é mencionado na teoria. Aí nós temos então o verbo ser conjugado no presente, pretérito perfeito e pretérito imperfeito do modo indicativo. Dá para perceber muito bem essa irregularidade aí. Então, conjugando o presente, eu sou, tu és, ele, ela é, nós somos, vós sois, eles, elas são. Pretérito perfeito, eu fui, tu foste, ele, ela foi. Nós fomos, vós fostes, eles, elas foram. Pretérito imperfeito, eu era, tu eras, ele era, ele, ela era. Nós éramos, vós éreis, eles, elas eram. Como eu falo a todo momento, estudando mais, lendo mais, as redações ficam mais adequadas. Falei demais em radical. Isso mostra a estrutura de um verbo, né? Então, nós vamos ver agora os elementos estruturais do verbo, que são radical, vogal temática, o tema e as desinências. No item 1, nós temos radical, que é o elemento que contém a significação básica do verbo. Em estudar, nós temos estude, através desse radical, tem as outras desinências, né? Assim como no vender, nós temos vende, e no partir, nós temos parte. Né? Lembre-se de que as terminações ar, e ir indicam a conjugação a que pertencem os verbos. E tem 2, vogal temática, que caracteriza a conjugação a que pertence o verbo. Cantar, a vogal temática de primeira conjugação, é o a. Em vender, a vogal temática de segunda conjugação, é o e. Em partir, a vogal temática de terceira conjugação, é o i. Mais uma união importante que forma uma outra parte da estrutura do verbo é a união do radical com a vogal temática e que se chama tema. Então vamos ao quadro que explica melhor isso daí, né? Ilustra, não é verdade? Radical, vogal temática igual tema. Então vamos lá, o verbo falar, vender e partir. No verbo falar nós temos a vogal temática a. O tema é o fal, mas o a, então fala. Em vender, nós temos o vende, que é o radical, e a vogal temática é. Formamos o tema, vende. No verbo partir, nós temos o radical parte, mas a vogal temática i. O tema é o parte. E tem 4 fala de outra parte importante da estrutura verbal. São as desinências, que são os elementos que se juntam ao radical ou ao tema para indicar as diferentes flexões. São elas. São 2 tipos, desinência de modo tempo, DMT, ou desinência de número e pessoa, DNP. Utilizando o verbo estudávamos para observarmos o que foi falado. Em estudávamos temos estude, radical a, vogal temática, vá, desinência, modo tempo ou modo temporal, e mós, desinência, número, pessoa, desinência, número, pessoal. Então, em estudávamos, temos o vá, que indica que o verbo está no pretérito imperfeito do modo indicativo, e o mós, que indica que o verbo está na primeira pessoa do plural. Explorando mais desinência, nós temos um quadro ilustrativo. Nós temos o verbo falavas, vendessem e partiremos. Então vamos à divisão. Radical fal, falar. Vogal temática a, desinência modo temporal vá e desinência número pessoal s. Em vendesse, nós temos vende, radical, vogal temática é, desinência modo temporal se, desinência número pessoal, o m, né? Em partiremos, nós temos parte, radical, vogal temática i, desinência modo temporal re, e desinência número pessoal, mos. Enriquecendo o estudo verbal, nós temos as formas risotônicas e arrisotônicas. É o estudo da sílaba tônica nos verbos.
As formas isotônicas são aquelas que apresentam acento tônico no radical. Radical de canta, decante. Então, nós temos a tônica no can. Em quero, nós temos a tônica no quer. Em vendem, nós temos a sílaba tônica no vem. Formas arrijotônicas, nós temos o acento tônico fora do radical. Cantais, queremos e vendido. Cantais, nós temos a tônica no tais. Em queremos, nós temos a sílaba tônica no ré. Em vendido, nós temos a tônica no di. Terminando o estudo verbal, pedindo mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que eu posto, para mostrar para vocês, para ter a motivação de mostrar vídeos interessantes, ampliando o conhecimento gramatical de cada um, porque em se tratando da língua portuguesa tudo é importante. A leitura é importante, a forma correta de escrever, mais ainda. São molas mestras da nossa língua portuguesa. No mais, abraços e até o próximo conteúdo.